Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu peço a gentileza que vocês abram a sua Bíblia lá no livro de Salmos, no livro de Salmos, no número 119 e no versículo 107. A palavra do Senhor diz assim: estou extremamente aflito, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Louvado seja Deus. Pode se sentar, amados irmãos. Deus fiel. Quero agradecer a nossa irmã Miriam, a qual nos fez esse convite. Desde o ano passado ela está entrando em contato comigo e não tinha dado certo nenhuma data ainda, né, irmã? Mas aprove Deus eu estar aqui nesta noite, aleluia, juntamente com vocês. Glória a Deus. Agradeço a cada um que está aqui assentado para ouvir a palavra do Senhor. Quantos vieram ouvir a palavra diz amém? Amém. Santo é o Senhor. Aleluia. Amados irmãos, nós estamos diante do maior salmo da Bíblia, Salmo 119, a qual contém 176 versículos falando sobre a excelência da palavra. E como nós acabamos de ler, no versículo 107, o tema escolhido por vocês nesta noite: vivifica-nos. E eu, estudando esta palavra, eu fui primeiramente procurar o significado de vivifica-me. Segundo o dicionário, vivifica-me significa dar vida, reanimar, animar, ressuscitar ou também manter vivo. Esse é o significado desta palavra vivifica. Aleluias. Certamente, se alguém não está vivo, está morto. Porque não existe meio termo. Você já ouviu falar, ele está meio morto ou ele está meio vivo? Ou ele está vivo ou ele está morto. É um dos dois. E para nós entender melhor esta palavra, eu destaquei 3 pontos importantes que eu trouxe nesta noite para nós refletir e entender o verdadeiro significado. Para que nós precisamos ser vivificados? Como nós somos vivificados? E como é uma pessoa vivificada? Primeiramente, eu pergunto para vocês: por que nós precisamos ser vivificados? Assim como o salmista pediu: Senhor, vivifica-me. Por que nós precisamos ser vivificados? Amados, nós sabemos que estamos vivendo numa sociedade, estamos vivendo num mundo a qual está caminhando para a morte. Mas por que você se refere assim, está caminhando para a morte? Porque estão andando segundo a sua vontade, estão andando segundo a sua carne. A palavra do Senhor fala que nossa carne não tem nada de aproveito. Então, certamente, se estão andando segundo a sua carne, estão andando para a morte. Mas, amados, por que você, nós precisamos ser vivificados? Nós precisamos ser vivificados para nós enfrentar as lutas. Nós precisamos ser vivificados para nós enfrentar as aflições desta terra. Nós precisamos ser vivificados para enfrentar as angústias, os momentos difíceis, os momentos de prova, os momentos de batalha. Nós precisamos ser vivificados para nós vencer o pecado, para nós fugir da aparência do mal, para nós lutar contra as potestades do maligno. Nós precisamos ser vivificados para buscar a presença do Senhor. Nós precisamos ser vivificados para ter a nossa salvação. Aleluia. Deus fiel, aleluia. Alguém que está morto não serve para nada.
Alguém que está morto não faz nada. Alguém que está morto não se move. Alguém que está morto não tem serventia nenhuma. Deus fiel. E se nós não estivermos vivos, nós estaremos mortos. E se nós estivermos mortos, o que acontecerá com a nossa salvação? Se nós estivermos mortos, o que acontecerá com a nossa casa? Se nós estivermos mortos, o que acontecerá com a nossa família? Deus fiel, aleluia. Precisamos estar vivos, porque é uma grande batalha todos os dias para nós enfrentar e para nós lutar. Aí eu te pergunto, soldado morto ele luta? Soldado morto ele batalha? Soldado morto ele vence? Não. Nós precisamos ser soldados valentes, estar firme, estar vivo, lutando, marchando. Aleluia. Não importa. Muitas vezes se estamos se rastejando, não importa se muitas vezes estamos só aos pedaços, não importa se às vezes nós estamos gemendo de dor, o que importa é nós estar vivo, porque se nós estiver vivo, Deus está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Fiel, Jesus. O salmista fala: estou extremamente aflito. Amados, nós temos aflições. Não é porque nós somos crentes, porque nós somos cristãos, que nós não vamos ter angústia. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos ter aflições. Nós vamos passar por este momento. E se nós não estivermos vivos, talvez nós não vamos suportar. Se nós não estivermos vivos, talvez nós não vamos aguentar a prova, a luta que vem. Mas como eu faço para ser vivificado? Talvez alguém pode se perguntar: mas como? Como que eu posso permanecer vivo? Deus fiel, aleluia. A palavra do Senhor fala assim: vivifica-me, uma vírgula, segundo a tua palavra. Deus fiel. Então o salmista pede assim: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Glória ao teu nome, Deus. É isso que vai te manter vivo. Primeiramente, quando nós se arrependemos dos nossos pecados e nos batizamos, a palavra do Senhor fala que nós nascemos de novo, certo? Que nós somos nova criatura, certo? Então, se nós nascemos de novo, quer dizer que nós estamos vivos. Deus fiel, aleluia. Só que não basta estar vivo, tem que permanecer vivo. Quando uma criança nasce, ela está viva. Mas para ela permanecer viva, existem alguns cuidados. O médico não fala lá, está viva, pronto, vamos deixar lá, nasceu, está viva. Não. A mãe vai ter que cuidar daquela criança. Aquela criança vai precisar de alimento. Aquela criança vai precisar de um leite materno. Aquela criança vai precisar de cuidado, porque senão ela vai morrer. Se nascer uma criança e deixar ela lá no cantinho dela, vai passar dias ou talvez horas, ela vai morrer. Então, não basta nós apenas estar vivos, nós temos que permanecer vivo, porque muitas pessoas se batizam, mas parece que passa um mês, 2 meses, cadê aquela pessoa? Sumiu. Ela nasceu de novo. Sim, Jesus deu uma nova vida para ela, mas ela não permaneceu viva. E agora, como que eu faço para permanecer vivo? Desenvolvendo um relacionamento com Deus, através do conhecimento da sua palavra.
obedecer algo se nós não conhecemos? Se você entra numa empresa e eles falam assim, as regras são essas. Você vai ter que ler as regras para você poder obedecer. Como que você vai obedecer se você não sabe do que se trata? Grande é teu nome, Deus. O segredo está aqui. É simples. Se nós aprender sobre isso, se nós aprender sobre a palavra, nós vamos ter vida. Deus fiel. Só que se nós não se interessar por este livro, não tem como nós permanecer vivos. Porque foi este o meio que Deus deixou. Deus não vai vir lá do céu, sentar na tua frente e te explicar o que você tem que fazer. Sabe por quê? Ele nos deixou um manual. Ele nos deixou um guia. Esta é a palavra que nos guia. Esta é a palavra a qual dirige os nossos passos. Esta palavra nos direciona pelo caminho reto. Esta palavra nos direciona pelo caminho justo. Esta palavra nos direciona para o caminho da vida eterna. Deus fiel, aleluia. Louvado seja Deus. Então, agora eu nasci de novo. Eu me batizei, eu sou uma nova criatura. Então agora eu vou procurar entender a palavra do Senhor. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que ler este livro para mim seguir as orientações que Cristo deixou para mim. E sabe o que nós encontramos quando nós começamos a meditar nesta palavra? E sabe por que é a palavra que nos mantém viva? Eu separei, eu destaquei alguns tópicos aqui para que eu não esquecesse de nenhum, porque eu fiquei maravilhada quando eu comecei a estudar esta palavra e eu pude ver, assim como destaca o Salmo 119, a excelência desta palavra. Esta palavra é maravilhosa. Esta palavra é poderosa. E quando nós mergulhamos nesta palavra, nós podemos encontrar tudo para nós sobreviver. Aqui está o alimento. Aqui está o sustento. Se você tiver com fome, não tem problema. Aqui tem pão do céu que não vai te deixar morrer. Aqui tem todos os nutrientes que você precisa. Aqui tem todas as vitaminas que você precisa. Aqui tem tudo que o seu corpo necessita, que a sua alma e que o seu espírito necessita para viver. Glória a Deus, aleluia. Mas quando você estiver doente, machucado, esta palavra também é cura. Esta palavra também é remédio. A palavra é bálsamo para as tuas feridas, para as tuas dores. Deus fiel. Esta palavra é melhor do que o ouro. Esta palavra é viva, é eficaz. Esta palavra é provisão, é proteção para a tua vida. Tudo o que você precisa encontra na palavra. Não adianta dar desculpas. Ah, mas eu estou passando por um momento difícil, eu acho que eu não vou permanecer, eu acho que eu vou morrer. Esta palavra tem a solução para todos os seus problemas. Esta palavra tem a solução para toda e qualquer causa, porque não há nada impossível ou difícil perante esta palavra. Esta palavra é quem te protege nos dias difíceis. Esta palavra é quem te sustenta quando você está caído. Esta palavra é quem levanta quem está na sarjeta. Esta palavra é quem entra nos hospitais para curar, para libertar das drogas, do vício, do tráfico, qualquer seja a situação. Esta palavra é viva e é eficaz. Ela não morre e ela é
Esta palavra não é antiga, não é velha e não é desatualizada. Ela é o nosso guia e ela se renova a cada dia. Aleluia. Se você estiver perdido, ela é caminho. Se você estiver na escuridão, ela é luz. Ela é lâmpada para os teus pés. Aleluia. Ela é farinha para a sua panela. Grande é o teu nome, Deus. Nessa palavra nós encontramos qualquer solução. É por isso que é somente através da palavra que nós vamos poder permanecer vivo. Aleluia. Não existe outro meio. Louvar é bonito. Glória ao teu nome. É bonito, é lindo. Outros departamentos, outras coisas é bonito, é lindo. Mas primeiro vinha a palavra. Porque se não tiver a palavra, nada terá êxito. Porque se não tiver a palavra, nada vai frutificar. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel, Deus. Santo é o teu nome. Muitos compram uma Bíblia. Porque a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e também o mais perseguido. É o mais vendido, mas muitos compram para deixar de enfeite. Muitos compram para acumular poeiras. Muitos compram para mostrar uma religiosidade. Muitos compram só para dizer: eu tenho uma Bíblia, eu sou crente. Mas poucos abrem ela para poder entender. Poucos abrem ela para ter intimidade com Deus. Muitos só põem lá no Salmo 91, que chega a estar amarela a folha. Vai em alguma empresa, em algum consultório, em alguma loja, está lá a Bíblia aberta. Mas não basta apenas ter a palavra. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que ter o entendimento, o discernimento desta palavra. Porque sem ela, infelizmente, nós não podemos viver. E se é ela quem nos traz a vida, não tem como nós deixar de lado. Não tem como nós rejeitar e não tem como nós abandonar. Grande é teu nome, Deus. Muitos não conseguem permanecer de pé. Muitos não conseguem vencer as batalhas por falta da palavra. Deus. Amados, se eu aprendi como ser vivificado, se eu aprendi que a palavra é tudo isso que eu necessito, que eu preciso, Deus santo, aleluia. se eu aprendi que a palavra ela é refrigério para a minha alma, se eu aprendi que a palavra é cura para minhas dores, para minhas enfermidades, se eu aprendi que a palavra é pão, é sustento, se eu aprendi que a palavra é viva, é eficaz, se eu aprendi que a palavra muda, que a palavra transforma, como é uma pessoa agora, depois de ser vivificado pela palavra? Quem é vivificado pela palavra, ele é diferente. Deus santo, aleluia. Quem é vivificado pela palavra é diferenciado. Glória ao teu nome, Deus. Mas todos que estão dentro de um templo, todos que estão dentro de uma igreja, são vivificados? Não. Infelizmente, nem todos são vivificados pela palavra. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Muitas vezes os templos estão cheios, as igrejas estão cheias, mas não são vivificados pela palavra. Não pegaram o manual para ler e para examinar. Porque quando você pega este manual, quando você pega esta palavra, há uma transformação
Santo. Não precisa ninguém ficar te cutucando. Não precisa ninguém ficar falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, a palavra nos diz o que nós devemos e o que nós também não devemos fazer. Aleluia. Então quem tem a palavra, ele tem visão, ele tem discernimento, ele é vigilante. Quem é vivificado é transformado. Deus fiel. Quem é vivificado na palavra não tem tempo para intriga, para confusão, para discussão, para discórdia, para fofoca, para murmuração. Quem é vivificado tem tempo para exaltar o Criador de todas as coisas. Quem é vivificado, por onde ele passa, ele é diferente. E eu não digo diferente somente em vestes, porque em vestes qualquer um pode ser diferente. Deus fiel. Mas você vai ver a diferença quando aquela pessoa abrir a boca. Você vai ver a diferença nas ações, nas atitudes, nos comportamentos. Porque Deus não quer uma religiosidade externa. Deus nos quer por completo, vivo, lavado. Aleluia. Deus Santo. Aleluia. Tu és fiel. Digno é o seu nome de glória. A palavra do Senhor nos fala Aleluia. que ela é viva e é eficaz. Santo é o teu nome, Deus. E ela penetra até a divisão da alma, juntas, medulas. Ela penetra. Grande é teu nome. Quando alguém é vivificado, você percebe quando abre a boca, porque da sua boca sai vida. Deus fiel. Da sua boca sai boas palavras. Da sua boca sai exaltação, louvores ao nome do Senhor. Aleluia. Quem é vivificado pela palavra produz bons frutos. Quem é vivificado pela palavra é fértil. Deus Santo. Aleluia. E ela não produz qualquer fruto. Grande é Ela produz frutos bons. Porque há alguns frutos por aí que nós não podemos comer. Frutos que talvez são venenosos. Frutos que não são comestíveis. Deus Santo. Então, produzir fruto é uma coisa. E produzir bons frutos é outra coisa. Deus, Então, se ela produz bons frutos, significa que está cheia do Espírito Santo. Porque nós só podemos produzir algo se nós estivermos cheios do Espírito Santo e cheios desta palavra. Porque se nós não estiver cheio desta palavra, nada de bom poderá sair de nós. Porque se nós não tivermos enxertados em Cristo Jesus, nada de bom poderá sair de nós. Porque se nós não estiver na videira verdadeira, nada de bom poderá sair de nós. De nada tem proveito, de nada sai bom de nós mesmos. Nós não somos capazes de nada se nós não estiver na palavra. Mas se nós estiver na palavra, ela nos diz assim, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta querer fazer de mim ou querer fazer de você. Não adianta querer lutar com as nossas próprias mãos. Não adianta querer fazer do meu jeito, porque vai ser assim, assim, assado. Quem é vivificado anda segundo a vontade de Deus. Glória ao teu nome, Deus. Quem é vivificado é um crente animado. Aleluia. É um crente positivo, que dá gosto de você conversar com ele. Não é aquele crente reclamão, aquele crente chorão, aquele crente murmurador. Mas quem é vivificado, meu irmão, estou passando luta, mas eu vou vencer. Estou
Meus irmãos, não tem coisa mais ruim, mais triste, de que você conversar com uma pessoa desanimada, do que uma pessoa negativa. Às vezes você vai todo faceiro, todo empolgado, contar um sonho, uma conquista, aquela pessoa só vê o lado negativo. Ih, mas porque eu acho? Porque fulano fez e deu errado. Mas você não é fulano, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Se alguém chegar e falar, ih, mas não vai dar certo, porque fulano fez e não deu. Fulano é fulano. Eu sou filho do Todo-Criador. Estamos num tempo que nós temos que ter posição. Posição de homem e posição de mulher. Valente, guerreiro, corajoso, que não se acovarda. Porque Deus não conta com covarde. Deus conta com crente vivificado pela palavra. Como que você vai ganhar sua família se você não for vivificado? Como que você vai dar bom testemunho no seu trabalho se você não for vivificado? Como que você vai poder falar ou cobrar algo de alguém se você não for vivificado? Primeiro em nós, para depois através de nós. Queira ser enxertado você primeiramente. Queira ser enxertado você primeiramente. Mergulhe nesta palavra. Peça o conhecimento, o discernimento para Deus. Porque assim você vai saber manejar bem essa espada. Aleluia. Porque qualquer um pode ter espada na mão, mas saber manejar, aí é outro papo. Aleluia. Grande é teu nome, Deus. Saber lutar é outra história. Tu és grande, Deus. Seja vivificado pela palavra. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, em Efésios 2:5, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos vivificou. Deus fiel. A palavra fala de quem, igreja? De Jesus. A palavra fala de quem? De Deus, do Espírito Santo, a Trindade que forma um só. Então é Ele, Jesus, o Todo-Poderoso, que através da palavra nos mantém vivos. Nós já estávamos perdidos, nós já estávamos condenados, nós éramos estrangeiros, nós éramos forasteiros. Mas Ele resolveu se fazer de maldito, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que for pendurado no madeiro será chamado de maldito. Ele se despiu, Ele deixou a sua glória para poder nos resgatar dos nossos pecados, porque pela lei nenhum de nós ia conseguir, porque pela lei eu e você era impossível se salvar. Mas Ele decidiu vir até a terra, ser humilhado, ser chicoteado, ser açoitado, ser caluniado, para que nós tivéssemos vida. E não é qualquer vida que Ele nos deu. Aleluia. É vida e vida com abundância. Glória a Deus. É vida aqui e vida eternamente. Deus fiel. Ele fez tamanho sacrifício por nós. Ele veio e enfrentou tudo por nós. Agora, a parte mais fácil ficou para nós. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte está escrito nesta palavra, o que nós devemos e o que não devemos de fazer. Ele nos deu a vida. Agora depende de nós permanecer vivo. Aleluia. Ele nos deu este direito, mas Ele não nos obriga. Ele não te obriga. Ele não obriga ninguém. Ele veio com amor, com carinho, sem pedir nada em troca. Grande é teu nome, Deus. E se
Porque Deus deixou a escolha para nós. Se eu quiser ler a palavra, eu leio. Se eu quiser obedecer, eu obedeço. Ele não vai obrigar a mim e não vai obrigar a você. Mas nós temos que entender que se nós quisermos ter a vida eterna, nós temos que entender que se nós quisermos morar num lar celestial juntamente com Ele, nós temos que permanecer na palavra. Aleluia. Sem ela, zero possibilidades. Sem ela, nós não temos êxito. Sem ela, nós não temos sucesso. Sem ela, nós não temos unção. Sem ela, nós não temos autoridade. Sem ela, nós não temos eficácia nenhuma. Então, se você quiser um dia ver a tua família, ver a tua casa, ver o teu ministério caminhando para o caminho certo, você vai ter que pedir, assim como o salmista falou: Senhor, vivifica-me segundo. Aleluia. Glória a Deus. Quando você estiver passando por momentos difíceis, quando você estiver quase caindo ou quase desistindo, quando você não estiver mais suportando aquela dor, você clame ao Senhor e fala: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra, porque é só a tua palavra quem vai permanecer, é só a tua palavra que vai me manter de pé. Pai, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é poderoso, porque Ele não deixou nós perdidos, Ele nos deixou bem orientados. Deus é santo, aleluia. Ele nos deu o mapa, Ele nos deu o caminho. Não, meu filho, Aleluia. esse caminho é perigoso. Aqui, ó, por esse. Não, não pega esse atalho, não, é por aqui, meu filho. Não, não é desse jeito. É desse jeito. Ele deixou aqui, ó, tudo. Como é que? Tudo desenhadinho aqui para nós. E muitas vezes é tão difícil apenas obedecer o que está escrito. Deus céu. Porque é uma luta entre a nossa carne e entre o nosso espírito. Deus. Mas maior é aquele que nos vivifica. Glória. Maior é aquele a qual nos dá vida eterna. Se o inimigo vier te afligir, se o inimigo vier te afrontar, você fala: aqui não. Eu sou vivificado pela palavra. Aleluia. Na minha casa, você não tem êxito. Na minha vida, você não tem poder. Porque eu sou vivificado pela palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou vivificado pela palavra. Quem é vivificado, ele sabe como se comportar em meio a situações difíceis. Quem é vivificado, ele sabe como se comportar quando alguém calunia, quando alguém afronta. Ele não vai rebater de frente, não. Porque quem o justifica é Deus. Não precisa nem nós abrir a boca. Porque Ele é quem nos justifica. Ele é quem nos defende. Aleluia. Ele é quem luta. Ele é quem peleja por você quando você está obedecendo a palavra. Ele não te abandona. Ele não te deixa só. Muitas vezes permite nós ser provados, porque faz parte do processo. Como que, vamos saber se realmente somos vivificados pela palavra? Na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da luta, na hora da dor,
na hora da perda. É nesses momentos que você vai saber quem é vivificado pela palavra. Porque quando está tudo bem, a gente acha que está tudo certo, é desse jeito mesmo. Mas é só quando vem a prova, é só quando vem a luta, que nós vamos saber se nós estamos alicerçados na palavra. Glória a Deus. É só nesses momentos que nós vamos saber se nós somos vivificados pela palavra. Aleluia. Porque quem é vivificado pela palavra não se corrompe com as coisas do mundo, não se mistura com as coisas do mundo, não negocia as coisas de Deus. Quem está vivo em Cristo não abre mão dos princípios e valores. Quem está firmado nesta palavra, Deus, ele não troca a sua salvação, ele não troca a sua vida com Jesus por nada. Tu és fiel, Senhor. Quem é vivificado é paciente, Aleluia. é amoroso, é bondoso, Glória é longânimo. em nome de Deus. Ele tem paz, ele tem alegria. Aleluia. Já conheceu alguém que pode estar passando a maior prova que for, a pessoa está alegre, a pessoa está sorrindo, Deus Santo. porque a esperança dela não está no homem, a esperança dela não está aqui na terra, a esperança dela está no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Fiel, Senhor. A bondade é um dos frutos do Espírito Santo. O amor, a paciência, a qual nós devemos de ter bastante. É muito difícil nós ser pacientes. É um desafio, porque às vezes as nossas emoções, às vezes na meio das circunstâncias, a gente não consegue se controlar. Mas se nós buscarmos e pedirmos para Deus: Senhor, me ensina eu ter o domínio próprio, me ensina eu governar as minhas emoções, não elas me governarem. Este mundo está turbulento, este mundo é impaciente, é apavorado, é apressado. Mas não se esqueça que nós estamos na contramão deste mundo. Deus fiel, Deus. Grande é o teu nome. A palavra branda, a palavra suave, ela acalma qualquer briga, qualquer confusão. Deus Santo, aleluia. És fiel e santo, Pai. A palavra, ela nos ensina tudo isso e muito mais. A palavra, ela é rica em conhecimento. E assim como Salomão pediu sabedoria, nós devemos de pedir também. Aleluia. Porque Deus. nós só vamos entender se nós tivermos a sabedoria de Deus. Aleluia. Nós só vamos entender se nós estivermos conectados com Deus, se nós tivermos uma intimidade, se nós tivermos um compromisso, se nós tivermos um relacionamento com Deus. Porque se nós ler só por ler, ou se nós ouvir só por ouvir, escutar por aqui, soltar por aqui, não vai adiantar de nada. Porque quantas pessoas que frequentam às vezes anos e anos, eu já conheci pessoas assim, desde quando eu era criança, eu via aquela pessoa na igreja, e cresci, e casei, e fui mãe, e aquela
Só vai, só vai, só vai. Eu falei, mas meu Deus, eu não entendo. Por que aquela pessoa não aceita Jesus? O que tem que não vai, não anda, coisa? Entra ano e sai ano. Mas a palavra do Senhor fala assim: a tua palavra escondi, glória a Deus, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Nós temos que ouvir e guardar, porque quando nós sair no nosso dia a dia e passar por certa situação, nós vamos lembrar: não, a palavra me diz assim, a palavra me orienta assim. A semente é a palavra de Deus. A semente é lançada em todos os tipos de terras, mas tem algumas sementes que não frutifica, não nasce, não germina. E o problema está na semente? Não. O problema está na terra seca que caiu, está naquela terra cheia de pedra. Às vezes caiu lá, mas as aves do céu, o inimigo veio. A semente é boa. Essa semente é boa. E ela produz muitos frutos. Mas tudo vai depender da terra que ela vai cair. O problema nunca será a semente. O problema será a terra. Mas o que é terra, irmão? É os nossos corações. A terra é o nosso coração. Às vezes lançamos, jogamos a semente, que é a palavra, e nada acontece. Porque aquela terra não está bem arada, aquela terra não está adubada, aquela terra não está fértil para produzir os frutos. Enquanto estiver pedras, enquanto estiver fazendo a vontade do inimigo, enquanto estiver cocheando em dois pensamentos, enquanto estiver pensando que é muito novo, que o mundo tem diversão, enquanto eu ficar ponhando desculpas, enquanto eu ficar ponhando obstáculos, enquanto eu ficar falando, eu vou esperar mais um pouco, essa semente nunca irá brotar. Deus santo, aleluia. Mas quando você se colocar e falar: Senhor, eis-me aqui, a minha vida, o meu coração, a minha alma, o meu corpo pertence a ti. Faz de mim o teu querer. Faz-me andar segundo as tuas veredas. Que eu esteja escondido debaixo de tuas asas. Que eu esteja na sombra do Altíssimo. Só quando esta terra estiver bem adubada, bem preparada, aí ela vai produzir. Enquanto estiver mágoa, enquanto estiver rancor, enquanto estiver implicância, nada vai produzir. A terra tem que estar limpa, totalmente limpa, para que a semente da palavra comece a produzir. Aleluia. Mas por que eu não consigo? Por que fulano não consegue? A terra não está totalmente limpa. A partir do momento que a terra estiver limpa, vai começar a aparecer os frutos. Grande é o teu nome, Deus. Ah, mas talvez alguém vê só uma folhinha ou outra. Ah, mas talvez. Ah, mas acho que está produzindo muito pouquinho. Ah, mas não sei se vai. Quem te sustenta é Deus. Grande é teu nome, Deus. Quem dá água para você é Deus.
Não ligue para as críticas, porque o que importa é a raiz que está debaixo desta terra. Talvez você até demore a aparecer assim um pouco, mas o que importa é que aquelas raízes estão se aprofundando, estão ficando fortes. Ah, mas o outro já cresceu, já está lá em cima. E eu ainda nada. Não se preocupe. As tuas raízes estão crescendo. E quando ela começar a sair para fora, meu amado, não há nada que te pare. Não há nada que te derrube. Pode até tentar te cortar, mas você brota e vem mais forte de novo. Porque você está sustentado pela palavra. E se você estiver enxertado na palavra, você não morrerá. Glória a Deus. E não importa o estado que você chegou hoje. Não importa a maneira que você chegou aqui hoje. Se você está despedaçado, se você está ferido, se você está magoado. Deus santo, aleluia. Se você está pensando em desistir, ou se você está pensando que não serve para nada, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele te dá vida, que Ele te dá vida, que Ele te dá força, Ele te dá graça, Ele te dá sustento aqui nesta noite para você continuar esta luta, esta batalha. Não importa se você chegou ferido, se rastejando, o que importa é que você está vivo. E é Ele quem te mantém de pé. Aleluia. É Ele quem te mantém vivo. É Ele quem te mantém respirando. Então descansa o teu coração. Porque se você estiver nesta palavra, certamente tu não morrerás. Aleluia. Tu não morrerás. Pode achar que é o teu fim, mas não é. Pode achar que já está à beira da sepultura. Mas vivificar também é ressuscitar. Vivificar também é reanimar. Talvez se tem alguém morto aqui, Ele te reanima. Deus, aleluia. Se tiver alguém morto, Ele te ressuscita. Porque esta palavra é vida, esta palavra é poder. Aleluia. Glória a Deus. É santo, Jesus. Não há nada impossível para Deus. Deus santo. Se você está nele e Ele em ti, não há nada impossível. Deus O santo. que é difícil para nós, Ele tira de letra. O que é impossível para nós é a especialidade dele. Aleluia. Você está guardado. Você está protegido. Tu és santo, Pai. Não saia debaixo desta palavra. Porque se você tentar sair debaixo desta palavra, a morte é certa. Deus santo. Você tem o direito de escolha. Vida ou morte. Morte ou vida. Ele não te obriga a nada. Ele não te força a nada. Mas eu só te digo uma coisa. Que se você escolher a vida, não é qualquer vida não. Não é qualquer vida que Ele te oferece. Ele não te chantageia não. O que Ele tem para te oferecer você nem imagina. Nem olhos, nem ouvidos viram ou ouviram o que Ele tem preparado para nós. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que entender que esta vida terrena vai passar. Você tem que entender que há um destino para mim e para você.
recomendo que quando nós escolhemos este caminho, quando nós decidimos obedecer este caminho, Pai Santo Deus. o resultado é surpreendente. Aleluia. O resultado é maravilhoso. Glória a Deus. Há uma casa, há um lar celestial te esperando. E se você estiver firmado aqui, pode ter certeza que você vai chegar lá. Não há erro, não há erro, não há encruzilhadas, não há engano. Este caminho é certo, este caminho é reto, este caminho é verdadeiro. A palavra do Senhor diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. O Espírito Santo de Deus fale mais forte em seu coração. Que quando você estiver pensando em desanimar, em desistir, você lembre desta palavra. Não, eu não vou parar, eu não vou desistir. Porque Jesus me garante vida. E vida eterna.